Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do programa Resgate Você. E eu espero muito que você esteja aí aplicando todas essas informações que eu estou passando aqui para vocês com muito carinho, com uma preparação que eu fiz toda aí especial para você. Bom, primeiro eu quero dizer aqui, se você não assistiu a primeira e a segunda aula, volte lá, assiste essas aulas, porque o trabalho que nós estamos fazendo aqui do programa, ele é uma sequência de aulas. Então é muito importante que você assista a primeira, passe para a segunda aula e agora esteja aqui com a gente na terceira aula. Bom, o programa Resgate Você, ele vem aí com essa pegada mesmo, né? De resgatar a sua autoestima, de resgatar aí o momento que você passa e olha no espelho para se sentir bem, para se sentir feliz com você. Resgatar a sua disposição, a sua energia, né? Resgatar aí os seus sonhos, os seus desejos, isso tudo através de uma construção, né, de um processo de emagrecimento, da construção aí de um hábito de rotina e comportamentos mais saudáveis. E hoje, nessa terceira aula, eu quero explicar para vocês como é que você define a sua meta, ou seja, como que você vai definir aí quantos quilos você quer eliminar. Mas antes da gente entrar especificamente nessa definição da meta, eu quero fazer algumas perguntinhas que eu separei aqui para vocês, até mesmo como reflexão, para que você pense um pouquinho em todo esse processo, em toda a sua história, em toda a sua vida, para que a gente assim consiga definir a nossa meta. Primeiro é importante a gente analisar e avaliar aí que você é único, né? Deus te fez pessoa única. Então, assim, não adianta você querer aí pegar o peso ou o corpo ou a estrutura do fulano, do ciclano, da blogueira, né, das pessoas que você segue, da atriz, né, de uma pessoa ou até mesmo de uma vizinha sua, de uma pessoa que você acompanha, que está lá na academia malhando, que não é da sua estrutura, que não é da sua vivência aí, do seu corpo. Cada corpo, ele é único. Né? Cada pessoa ela é única. Então, assim, tornar-se a melhor versão sua. Esse é o trabalho que nós vamos fazer aqui e é isso que eu quero construir com você. Primeira pergunta que eu quero fazer, e eu peço até que se você tiver uma caneta, uma folha aí em mãos, para que você anote tudo que vier de resposta na sua cabeça dessas informações que eu vou perguntar aqui para você. A primeira é, por que você quer emagrecer? O que você busca com esse processo de emagrecimento? Quais as mudanças que irão acontecer na sua vida? Quais ganhos que você vai ter ao conseguir chegar no tão sonhado peso X, que é esse que você tanto busca e tanto deseja? Então analisa isso. Por que você quer emagrecer? Outro ponto. Quanto tempo faz que você vem engordando? Né? Quando às vezes eu pergunto aqui para as pessoas no meu consultório, olha, faz quanto tempo que você pesou esse peso que você está querendo? Vamos supor que a pessoa lá está lá com 70 quilos, mas ela gostaria muito de pesar 55 quilos. Aí eu pergunto, faz quanto tempo que você não pesa, ou a última vez que você pesou 55 quilos? E muitas vezes as pessoas me respondem assim, eu tinha 20 anos de idade. E às vezes ela está com 35, com 40 anos de idade. Então ela passou esse período todo vindo engordando, né? Muitas vezes. Engordou meio quilo ali, engordou 2 quilos um período. Isso aconteceu de forma lenta. Muitas vezes isso não aconteceu de uma forma muito rápida. E eu tenho certeza que as pessoas, a maioria delas, elas acabam pensando que o processo inverso, que é o processo de emagrecimento, né? Ele deve acontecer por um período curto de tempo e não o mesmo período longo que foi esse processo aí de engordar. Então eu quero que você pense nisso. Quanto tempo faz que você está engordando? Escreva aí. Agora, outra perguntinha. Sobre o peso que você gostaria de pesar, né? Qual que foi a data aí? Pode escrever ou até mesmo olhar numa foto sua. Qual foi a data que você estava com esse peso? Igual eu citei para vocês, de 55 quilos.
Ah, eu tinha 20 e poucos anos no ano tal. O que você mudou na sua alimentação, no seu hábito, na sua rotina, entre o peso de 55 quilos que você tinha lá e o peso de 70 quilos que você tem hoje, nesse exemplo que eu citei? Por que eu quero falar isso para vocês? Gente, é muito importante, e eu fiz isso até com uma paciente minha conversando aqui, algumas rotinas, né, com o passar do tempo, elas foram mudando. Às vezes você morava num prédio e que não tinha elevador, você usava aí as escadarias todos os dias, tanto de manhã, quanto na hora do almoço, quanto à tarde. Naquela época, às vezes você não tinha carro, então tudo que você tinha que fazer era a pé, né? Naquela época eu tinha uma bicicleta, então eu andava para baixo para cima de bicicleta. Então, assim, eu comia melhor, né? Eu não frequentava tantos lugares hoje, tanta comida que eu peço, né? Os fast foods da vida. Então eu tinha um hábito mais saudável. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Até como uma forma de reflexão. Entenda que, às vezes, a pessoa ela quer voltar para os 55 quilos, mas ela não quer analisar essa rotina. Então eu preciso analisar, eu preciso saber o que é que eu fazia lá atrás, com 55 quilos, e o que é que eu faço hoje com 70 quilos. Analisar isso, por que eu estou falando esses detalhes aqui para vocês? Porque eu estou falando da mesma pessoa. Eu não estou falando de uma pessoa diferente com 55 e com uma outra pessoa de 70 quilos. Eu estou falando da mesma pessoa que pode construir a mesma rotina. Então, perceba que isso é possível para você, enquanto que buscar um peso ou uma estrutura de corpo de fulano ou ciclano, e muitas vezes você não está preparada para viver a mesma rotina, os mesmos hábitos e comportamentos que essa pessoa tem. Os gostos, as crenças, todas as vivências que nós tivemos com os alimentos desde a nossa infância, elas interferem hoje nas nossas escolhas alimentares, na nossa vida adulta. Então, aquele bolo que para fulano faz diferença, muitas vezes para você não faz. E do mesmo jeito que aquele café com leite que faz diferença para você, para o outro não faz. Então adaptar isso e olhar para a sua história passada e ver que você já fez coisas lá atrás e que traziam e que surtiam efeitos, né, num processo de emagrecimento, você pode sim construir essa mesma rotina porque ela já foi sua. Tá? Então, um ponto muito importante. Agora, vamos entender o seguinte: quantos quilos, eu vou perguntar aqui a pergunta que todos querem, né? Quantos quilos que você quer emagrecer? Então, vamos supor que a sua resposta foi aí 20 quilos. Eu quero eliminar 20 quilos, Vanessa, porque é o corpo que eu vou me sentir bem e eu sei que isso aí vai me trazer muitos benefícios, né? Como disposição para poder brincar com os meus filhos, como disposição para poder trabalhar, para poder fazer as minhas coisas e até mesmo com uma folguinha aí que às vezes acaba engordando ou emagrecendo ali num período, então eu posso ficar aí com 20 quilos a menos, que isso vai fazer uma diferença muito grande na minha vida. Ok, determinamos aí que 20 quilos é o que de fato você quer emagrecer, ou seja, é a sua meta. Agora, eu vou te fazer uma outra pergunta. Por quanto tempo você quer emagrecer esses 20 quilos? E muitas vezes as pessoas chegam aqui no meu consultório, né, e até lá mesmo as meninas do curso, né, do Emagreça Sem Segredo, elas perguntam: olha, Vanessa, eu quero emagrecer em 3 meses 20 quilos, é possível? Gente, eu poderia até falar para vocês que é possível, né, mas não é uma coisa que eu gostaria de ver acontecer. Né, o nosso corpo ele não está preparado para emagrecer tamanha quantidade e isso não vai ser saudável e não vai perdurar aí para uma vida toda. A proposta que eu tenho, tanto aqui para vocês no programa Resgate Você, quanto no meu curso Emagreça Sem Segredo, é exatamente construir um novo padrão de vida, construir uma rotina, um hábito saudável que seja aí para o resto da vida. E é isso que eu quero para você. Então, o que eu vou ajudar você aí agora a definir a sua meta? Quanto tempo? Se você demorou aí 10,
15 anos engordando, colocar aí uma meta de 10 meses, ela é até pequena, né? Perto do tempo que você levou aí para engordar. E por que eu estou falando isso? Porque se a gente colocar, gente, essa meta de 20 quilos, que parece muito grande, nossa, 20 quilos, né? Parece que é uma meta absurda. Mas se eu dividir essa meta por 10 meses, eu estou falando de 2 quilos por mês. Já ficou melhor, não ficou? Agora a gente pode tornar essa meta ainda melhor. Eu posso dividir essa meta de 2 quilos por semana. Então nós estamos falando de 500 gramas por semana. Esse vai ser o seu foco. Esta vai ser a sua meta. 500 gramas por semana. Você não vai pensar na meta de 20 quilos, você não vai pensar nos 10 meses, você vai focar o que você precisa fazer na semana para que você consiga de fato emagrecer os 500 gramas e construir isso ao longo do período até que em 10 meses a gente consiga fechar essa meta de 20 quilos. Perceba que quando eu coloco dessa forma, aquilo que era muito grande, aquilo que parecia ser difícil ou pode passar na sua cabeça aí até impossível, né, de acontecer, impossível de acontecer, você começa a perceber que isso é possível sim. Que 500 gramas por semana é totalmente fácil de se conseguir. Então, vamos estabelecer já pensando nesse esquema. Tá? Você pode ter um número aí na sua cabeça, eu citei um exemplo para ficar mais fácil aqui o entendimento. Então agora nós vamos fazer o seguinte, você vai analisar a sua rotina. Como que está a sua rotina hoje? E quais são as ações que você deve melhorar hoje para conseguir atingir essas 500 gramas, ou cada um tem seu número aí. Como que você vai fazer para conseguir atingir a sua meta semanal? Nós vamos passar por alguns itens aqui. Primeiro deles, atividade física. Se você faz, se você não faz atividade física, eu quero que você pense nisso. Se não faz, já arrume logo aí o que é que você vai fazer, se vai ser em casa, se vai ser fora de casa, não importa. O que é importante é começar. Não adianta, gente, querer deixar a atividade física de lado. Quem assistiu à aula anterior sabe exatamente do que eu estou falando, da importância da atividade física na vida de quem quer emagrecer e de quem quer ter saúde. Outro detalhe importante, como que está aí o consumo de alimentos industrializados? Quando você vai no supermercado, qual é a foto, qual é a imagem do seu carrinho? É cheio de bolacha recheada, de miojo, de produtos industrializados, de chocolate, de suquinho de caixinha. O que é? Quais são os alimentos que pertencem ao seu carrinho hoje do supermercado? Então, primeiro ponto é o que é que dentro desses alimentos você consegue aí retirar por um período ou até mesmo depois, mais para frente, você vai descobrir que não precisa ter esses alimentos fazendo parte do seu dia a dia. Outro detalhe, como que está a ingestão de água? Você está tomando uma boa quantidade de água por dia ou você até esquece aí, só lembra quando está calor, o dia que não está tão calor, você acaba passando batido. E quem assistiu à aula anterior também sabe da importância da ingestão de água e até mesmo como calcular a quantidade que deve ser ingerida por dia. Aí outra coisa que eu quero pedir para vocês avaliarem em relação à sua rotina aí, do seu dia a dia. Você gosta de verduras, você gosta de legumes, você gosta de frutas? Eu vejo que é muito comum aqui no meu consultório eu perguntar isso para as pessoas e muitas pessoas falarem que gostam, mas que não têm o hábito de consumir. Então como que está isso dentro da sua rotina? Você tem o hábito de consumir verduras, legumes, de frutas? Né? Você compra, você produz. Quando você vai no supermercado, até quando você vai num restaurante, vamos considerar aí até um restaurante self-service. Quando chega lá, você fica com dó de colocar no seu prato legumes, verduras e saladas e você acaba indo mais para as carnes, mais para as massas, porque você acha que compensa mais? Mas o que é que compensa financeiramente e o que compensa para a sua vida em termos de saúde, de peso e de emagrecimento?
Então deixa aqui essa reflexão, porque é muito comum as pessoas pensarem dessa forma. Então é preciso que você encaixe aí na sua rotina a introdução dos alimentos que você gosta, que são saudáveis. Eu não estou falando de alimentos que você não gosta, eu estou falando dos alimentos que você realmente gosta e começa por eles. Então começa já a planejar de ter mais legumes, mais verduras, mais saladas, né, no seu dia a dia, a ter o planejamento de levar para o seu trabalho, de sair com algumas oleaginosas na bolsa, que isso faz uma diferença danada no processo de emagrecimento, né, que são alimentos que, além de fazer muito bem para a saúde, eles causam uma saciedade muito grande aí, principalmente para aquele momento que eu tenho vontade de comer a mais, né, que eu tenho aí vontade de exagerar um pouquinho na quantidade que eu vou comer, tá? Então, eu quero que vocês reflitam sobre tudo isso que eu falei, né, de que ter uma meta, do que a gente pensar aí em estruturar um peso que a gente quer chegar, estruturar aí um emagrecimento saudável, é ser, né, e construir a sua melhor versão. Não é do outro. É saber que você já pesou, você mesma já pesou aquilo que você gostaria e sonha hoje em pesar. Então, se é você, se você já teve esse peso, então é totalmente possível de se conseguir. É só uma questão de analisar a rotina que você tinha anteriormente e a rotina que você tem hoje. E com isso, a gente faz os ajustes necessários e chega aí no tão sonhado peso, no tão sonhada saúde que você quer construir. Ok? Eu espero muito que esse vídeo tenha feito sentido para você e que você tenha de fato anotado, escrito aí algumas coisinhas para guardar e ter isso em mente e que isso vai fazer diferença na sua vida e a diferença no seu processo de emagrecimento. Ok?